Aleluia. Glória a Deus. Você pode adorar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor nessa noite? Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? O Senhor já está falando, o Senhor já está ministrando ao seu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vocês estão felizes? Aleluia. Tenho um recado para dizer para você. Deus te trouxe nessa noite porque Ele tem uma palavra especial para o seu coração. Você não entendeu? Deus selecionou cada um nessa noite para estar aqui. E até você que nos assiste aí de casa, Deus tem uma palavra para você. Então não se disperse. Não permita que outras vozes venham distrair, amém? Quero compartilhar uma palavra que se encontra em Êxodo 33, do 7 ao 11. Aleluia. Eu quero te fazer mais uma pergunta importante nessa noite, irmãos. Você quer uma mensagem minha? Ou você quer sair daqui com a sua vida mudada para sempre? Irmão, se a segunda opção foi a sua resposta, eu quero que você preste atenção nessa palavra. Êxodo 33, verso 7. Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Ele a chamava tenda de encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, e o observavam pelas costas até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvens descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. 10. Quando o povo via a coluna de nuvens na entrada da tenda, todos ficavam de pé à entrada de sua própria tenda e adoravam ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, seu ajudante, não se afastava daquela tenda. Amém? Irmãos, você quer uma mensagem minha ou você quer a sua vida mudada para sempre? É a segunda, amém? Amém? Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, nós queremos te agradecer, Pai. Nós agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, Senhor Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Pai, nós te pedimos, abra os nossos olhos nessa noite, faça arder novamente nosso coração, Pai. Pai, eu te suplico em nome de Jesus, nos revele a verdade na tua palavra. Pai, não permita que as distrações tirem o nosso foco. Em nome de Jesus eu oro, Pai, eu já te agradeço. Amém? Você pode dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor? Bem forte ao Senhor. Aleluia. Irmãos, aleluia, Deus, a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra tremenda. Um dos assuntos mais importantes para a vida de um cristão. Eu quero falar sobre a importância da oração, sobre a importância de se manter aceso o fogo da comunhão com Deus. Amém? Uma vida de oração poderosa quer dizer uma vida alinhada com a vontade de Deus. Guarda isso. Uma vida de oração poderosa quer dizer uma vida alinhada com a vontade de Deus. Aleluia. Oração é sem dúvida um dos assuntos que mais mexe comigo, que mais eu amo. E é um dos assuntos que mais se fala na Bíblia. Toda a Bíblia está repleta de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas, onde o sobrenatural aconteceu através da oração.
Aleluia. Poderia se fazer, irmãos, inúmeras séries, inúmeras temporadas só com o tema oração, só com o tema sobre a importância da oração, pois a Bíblia, ela é rica em informações sobre a importância de se ter uma vida poderosa de oração. Amém? Então hoje eu quero compartilhar essa palavra em Êxodo 33, onde nós aprendemos com Moisés. Hoje é uma noite de cura, salvação, libertação, noite de sozo. Aleluia. Falar sobre a oração é falar sobre sozo. A oração é o plano de fundo para o sobrenatural acontecer. Entenda, quando eu falo oração, a metáfora oração ser um plano de fundo, eu sugiro que a oração é a base, é o suporte para a cura, para a salvação, para a libertação acontecer. Entenda, a sua cura, o seu milagre está apenas a uma oração sua. E eu gosto muito de fazer uma analogia, e a nossa oração com a respiração. A nossa respiração tem tudo a ver com a oração. E o mesmo processo que a gente usa para respirar, nós deveríamos entender que tem tudo a ver com a nossa oração. A consciência da oração, de orar. Lá em Gênesis, nós aprendemos que o primeiro livro da Bíblia relata que a vida começa com o sopro divino. A vida humana começa e termina com a respiração. A respiração, ela alimenta os nossos sentidos, as funções orgânicas, células, os nossos órgãos. Assim deve ser a nossa oração, alimentar todo o nosso ser. Entenda, homens e mulheres de Deus tiveram suas vidas transformadas através da base da oração. Aleluia, irmãos. Essa palavra que eu quero ministrar, irmãos, nós tivemos há 12 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de ministrar pela primeira vez. E o Senhor falou comigo pela primeira vez sobre essa oração. E há 12 anos essa palavra queima no meu coração. E é interessante que nos últimos meses, eu tenho dormido, pastor, todos os dias com essa palavra. Todos os dias o Senhor me leva a inúmeros lugares pregando sobre essa oração. É interessante, o Senhor me faz ministrar em vários lugares na minha mente, e eu durmo assim. E eu entendendo, Senhor, e eu entendo, mesmo que é uma palavra que tem 12 anos, é uma palavra nova, uma palavra que se renova, é uma palavra muito atual. Repito de novo, homens e mulheres tiveram e têm suas vidas transformadas pelo poder da oração. Amém? Vamos ao texto, Êxodo 33, 7, aprendendo com Moisés, a chave para o sobrenatural, a oração. O verso 7, a palavra vai dizer assim: Moisés costumava armar a tenda do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar ao Senhor ia à tenda fora do acampamento. Eu quero compartilhar 5 chaves. A primeira chave está no versículo 7. A palavra diz assim: Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. A primeira chave é costume. Me ajuda, repita aí, costume. Moisés tinha o costume de todos os dias armar a tenda. Aleluia. Uma vida de oração poderosa precisa ser cultivada dia após dia. Ela precisa de costume, de hábito. E o significado de costume é prática ou comportamento habitual, hábito, uma prática frequente. Entenda, Moisés ele não armava a tenda somente em momentos de diversidade, em momentos críticos. Ele não armava a tenda apenas para apresentar a sua lista inúmeras de pedidos. Moisés tinha o costume de todos os dias armar a sua tenda. Moisés tinha o hábito, tinha o costume, o hábito de buscar a Deus todos os dias. Era o hábito comum, espontâneo, como seu respirar. Aquilo fluía dele naturalmente. Quantos de nós temos inúmeros hábitos,
bons ou ruins, todos nós temos hábitos. Quero um exemplo de um hábito que é espontâneo para a gente, ou melhor, deveria ser espontâneo para a gente: tomar banho, escovar dente. Quantos fazem isso todo dia? Confessa o pecado, irmão. Até nos dias de frio. É um hábito, é frequente, é natural, ou deveria ser. Então, irmãos, entenda que o costume é algo que foi alcançado com inúmeras repetições. Eu tenho um Benjamin pequenininho e muitas das vezes ele não quer tomar banho, mas com inúmeras repetições ele vai criando um hábito que sabe que aquilo é saudável para ele. Amém? Existe uma teoria feita pelo psicólogo Maxwell, que diz que cada pessoa precisa de pelo menos 21 dias para criar um hábito. Ou seja, 21 dias seria o tempo necessário que o nosso sistema cerebral entenda que está sendo aplicado de novo no nosso dia a dia e o nosso sistema se adaptar a isso. Daí a importância da gente focar naquilo que vai gerar novos hábitos, hábitos saudáveis, e a oração é uma das mais importantes. Tenha o hábito de buscar a Deus todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite. Repita isso até que se torne um hábito frequente, natural, irmão. A Bíblia, como eu disse, ela está repleta de homens e mulheres que têm suas vidas transformadas, o hábito. Moisés, que eu estou falando, é um deles. Nós vemos Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Jesus, que é um exemplo maior, irmãos. Jesus era o homem mais atarefado do seu tempo. Irmãos, entenda, a nossa maior desculpa para orar é sempre: não tenho tempo. Mas você entende que todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós temos 24 horas, nem 1 minuto a mais e nem 1 minuto a menos. E aquele que tinha mais para entregar, mais para fazer, mais responsabilidade, era a pessoa, o homem que mais orava. E Jesus nos ensinou isso. Olha que interessante. Jesus passa um tempo com os discípulos. Os discípulos veem Jesus fazendo inúmeros milagres, andando sobre as águas, curando. E de repente os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, me ensina a andar sobre as águas, me ensina a curar. É isso que ele fala? Irmãos, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, nos ensina a orar. Você está entendendo? Eles pediram aquilo que era importante. Aleluia. Se fosse você, eu dava um glória, irmão. Glorifica o Senhor. Olha essa palavra tremenda que o Senhor está te entregando nessa noite. A segunda chave também está nesse versículo 7. A palavra vai dizer assim, lá no versículo 7: Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro de Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. A segunda chave que nós aprendemos, Moisés vai falar que Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Todo aquele que quisesse falar com o Senhor tinha que ir para fora, ou seja, era um sacrifício. A segunda chave para nós termos uma vida poderosa de oração é sacrifício. Moisés costumava sacrificar ao Senhor todos os dias. Moisés tinha o costume de todos os dias sacrificar algo ao Senhor, algo de valor, era o seu tempo. Moisés também era um homem muito atarefado, com inúmeras responsabilidades, mas ele sacrificava o seu tempo. Toda vez que você sacrificar algo em prol a Deus, Ele vai vir ao seu favor. Deus vai cuidar de você, dos seus sonhos, dos seus projetos. E aqui, pastor Saulo, eu já começo a entender a palavra que o Senhor trouxe para a minha vida. Toda vez que você fizer a vontade de Deus, toda vez que você estiver alinhado com a vontade de Deus, Ele vai cuidar daquilo, dos teus sonhos, dos teus projetos. Oh, aleluia. Uma vida de oração muitas das vezes vai requerer sacrifício. Ora, Moisés costumava armar a tenda fora da arraial. Talvez hoje seja o sacrifício que você tem que fazer, seja o seu tempo.
Ah, mas eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para orar, eu sou muito atarefado. Assim como eu disse, irmãos, todos nós temos 24 horas. Nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. Todos nós temos responsabilidade. Mas o Senhor deseja que nós venhamos a Ele, buscar a comunhão. Aleluia. Então não dê desculpa que você não tem tempo. Não dê desculpa que você não tem tempo, você não tem propósito. Ou melhor, você não aceitou o seu propósito, pois todos nós temos propósito. Entenda, você hoje não tem o hábito, mas persista. Repita isso todos os dias. Por que a gente tem tempo para tudo, mas para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente vai impactar a nossa geração, vai impactar a nossa família, a gente dá desculpa? Aleluia. Êxodo 33:8, a terceira chave. Versículo 8 diz assim: sempre que Moisés ia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, em outras traduções, de suas casas. E o povo observava pelas costas, até que Moisés entrava na tenda. A terceira chave que eu aprendo aqui é não terceirizar aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Não terceirizar a sua oração. Não podemos, ou não posso, nós não podemos ser apenas um mero observador, um mero admirador. A gente precisa agir, a gente precisa buscar a intimidade com Deus. Entenda, eu não estou falando que a gente não deve pedir oração aos nossos pastores, aos nossos líderes. Não estou falando isso. Eu estou falando que é nossa responsabilidade ir aos pés do Senhor, buscar a comunhão com o Senhor. A gente não pode negligenciar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Entenda, no versículo 8, a palavra está dizendo assim, que todo dia Moisés tinha o costume, o hábito de fazer sacrifício, lembra? Todo dia Moisés pegava. A palavra não está falando que as pessoas ajudavam Moisés, mas a palavra está falando que Moisés pegava a madeira, colocava nas costas e atravessava todo o arraial, sacrifício. E a palavra vai dizer no versículo 8, que todos os dias, quando Moisés fazia isso, o povo ficava assim: olha lá que lindo, olha, lá vai Moisés de novo orar. Ô Moisés, ora por mim, viu? Quantas das vezes a gente não está fazendo isso? Ei pastor, jejua por mim, fala com Deus por mim. Pastor, estuda, viu? Fala com Deus, porque domingo eu preciso da oração, eu preciso de uma palavra do Senhor. Era isso que a palavra está falando. Todos os dias Moisés atravessava sacrifício, e o povo estava lá, e o povo observava Moisés passar. Ei, não terceirize a sua oração. É interessante que quando eu falo isso, sobre não terceirizar a nossa oração, em Êxodo, nesse mesmo livro, em Êxodo 19:6, o pastor falou sobre isso. Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, dá um recado para o povo. Diga ao povo assim, vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas serão as palavras que dirá aos filhos de Israel. O povo está falando assim: Moisés, fala para eles que eles serão para mim um reino de sacerdote e não um reino com sacerdote. Moisés, eu quero comunhão com o povo. Eu quero comunhão com o povo, eu quero falar com eles assim como eu falo com você, Moisés. Diga ao povo que eles serão um reino de sacerdote, uma nação santa. A responsabilidade do povo é todos os dias acender a chama, buscar a face do Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu gosto dessa palavra porque certa vez eu falava sobre isso e o irmão falou assim: mas isso está lá no Antigo Testamento. Ei, livro de Revelação, Apocalipse 1, se eu não me engano 5, a palavra vai dizer assim, através do sacrifício de Jesus, Deus nos fez reis, sacerdotes e filhos. Aplauda o Senhor, irmãos. Ei, você está sentindo essa presença? Você está sentindo a mensagem que Deus está te entregando nessa noite? Eu amo essa palavra, irmãos. Reis, sacerdotes e filhos.
É o nosso papel buscar ao Senhor, orar todos os dias. Hábito, sacrifício, busca. A quarta chave, verso 9, a palavra diz assim: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Quarta chave, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia. Ei, entre na tenda. Entre na tenda. Se movimente. Se movimente. Chegue primeiro. A palavra diz que assim que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvens descia. Você precisa chegar primeiro, irmãos. Você precisa vencer o medo, criar um hábito, sacrificar algo ao Senhor de valor todos os dias. É interessante que chegar primeiro, eu vou contar testemunho meu, chegar primeiro, entrar na tenda. Lá em casa nós temos um lugar, eu separei um lugar para buscar o Senhor, e todas as vezes que eu vou ali ler um livro, ler a Bíblia, é interessante que eu sei que o Senhor está conosco todos os dias, amém? Mas quando a gente começa a ler o livro, começa a ler a palavra do Senhor, de repente a presença de Deus já começa a tomar aquele lugar. Ei, você está entendendo? Já viu quando você começa a ler a Bíblia e de repente o nosso coração começa a queimar e a presença do Senhor vai se fazendo presente, amém? Certa vez eu tive uma experiência sobrenatural de Deus. Eu estava lendo o livro Fortalecidos no Senhor, e eu estava lendo, o Senhor estava falando, meu coração estava ardendo. De repente eu senti a presença de Deus tremendamente invadir aquele local. Entenda, para você entender como foi sobrenatural, o quarto ele não tinha uma corrente de ar. De repente o livro começa a se mexer, as folhas começam a se mexer. É Deus falando: eu estou contigo. Olha a presença de Deus. Irmãos, eu não aguentei, as lágrimas desceram. Eu senti a presença tremenda do Senhor. Ei, chegue primeiro, entre na tenda. Aleluia. A quinta chave, e aí eu já começo a caminhar para o final, no verso 10 e 11. Quando o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, todos ficavam em pé à entrada de sua própria tenda e adoravam ao Senhor. Ei, o desejo de Deus é que você entre na tenda, amém? Mas o desejo de Deus é que você o adore de perto, não apenas de longe, mas que você chame a presença do Senhor. O desejo de Deus é que você o adore, o busque de perto, não apenas de longe, mas que você possa sentir a sua presença, que você possa ter essa intimidade com Ele. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o filho de Num, seu ajudante, não se afastavam daquela tenda. Entenda que Moisés aqui ele nos ensina algo sobrenatural, sobre a importância da oração. E Josué, filho de Num, era o seu ajudante, era um homem que o admirava, que refletia aquilo que ele carregava. Entenda, irmãos, sempre tem alguém que está olhando para você, sempre tem alguém que vai ver Deus em você, e vai ver Deus em você, e vai querer seguir você, vai querer refletir aquilo que você está fazendo. Então não cesse, não permita que as vozes, que o tempo tire a sua comunhão com Deus. O desejo de Deus é um reino de sacerdote. Um reino de sacerdote, irmãos, e não somente com o sacerdote. É o nosso papel buscar a comunhão com Deus, buscar a face de Deus todos os dias. Irmãos, mas eu venho no culto, eu não falto um culto, mas não é sobre vir, é sobre estar todos os dias.
Aleluia. É interessante que esse verso 11, a palavra diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Quantos hoje, de coração, irmãos, quantos hoje pode dizer isso com convicção? Entenda que para chegar a esse nível em que Moisés nos ensina, nós precisamos ter um hábito, o costume diário do sacrifício, da entrega, de adorar ao Senhor de perto, de chegar primeiro na presença de Deus, de não terceirizar aquilo que foi implantado em você, aquilo que Deus derramou sobre você. E eu quero terminar essa palavra falando sobre a analogia da respiração com a oração, falando sobre o processo da respiração. A nossa respiração, ela segue 2 processos naturais. Grava isso, irmão. 12 anos atrás o Senhor ministrou isso ao meu coração e eu nunca mais esqueci. Ela segue 2 processos naturais: a espontaneidade e a continuidade. Amém? Anota isso: espontaneidade e continuidade. A nossa respiração, ela é espontânea, ou seja, natural. Eu não preciso me programar para respirar, preciso? E se eu precisasse, irmão? Imagina, a gente esquece tantas coisas. Imagina, esqueci de respirar. Puf. Então, nossa respiração, ela segue o processo de espontaneidade. Eu não preciso me programar, ela é espontânea, ela flui naturalmente. E o segundo processo, que ela é contínua, ou seja, ela não para. A partir do momento que ela para, a gente vai morrer. Então, aqui eu começo a entender a palavra que se encontra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Quando o apóstolo Paulo chega aos Tessalonicenses e exorta a eles sobre a importância da oração. O apóstolo Paulo vai dizer assim: orai sem cessar. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Tenha consciência da respiração. E aí, falando agora sobre a oração, ela precisa ser espontânea. Nós não precisamos nos programar para fazer a oração. Ela precisa fluir, irmãos, assim como nós aprendemos no texto. E ela precisa ser contínua, porque senão nós vamos morrer. Quantos de nós estamos paralisados? Eu podia estar aqui falando inúmeras horas sobre os efeitos de não se respirar, o efeito de... Aleluia. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando sobre os efeitos de ficar apenas 2 minutos sem respirar. A nossa mente já começa a entrar em confusão. De repente a gente está em confusão e Deus está falando assim: ó, eu quero soprar um fôlego de vida nessa noite. Entenda, a oração é a base para a cura, para a salvação, para a libertação. Nessa noite Deus quer dizer para você a cura que você tanto espera, a salvação para os seus familiares, para aquele que você ora, está apenas a uma oração sua, apenas a uma entrega sua. Amém? Eu quero convidar o nosso pastor. Como anda a sua respiração? Ela precisa ser espontânea e contínua. Você pode se colocar de pé? Será que você está precisando de oxigênio nessa noite? Como eu disse, o Senhor está aqui. Quando estamos sentindo a presença do Senhor, Ele está dizendo para você que: ei, eu quero soprar um fôlego de vida. Eu quero que você crie um hábito. Repita isso todos os dias, até se tornar natural, até fluir naturalmente de você. Não terceirize a sua responsabilidade. Eis que o desejo de Deus é um reino de sacerdotes. Onde estão os sacerdotes de Deus nessa noite? Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Quero convidar você
Deus tem falado com você. A equipe de cura vai se posicionar aqui na frente, pastores, pastoras, equipe. Hoje é hora da gente assumir a minha responsabilidade, o meu local. A Bíblia diz que o Senhor procurou alguém que pudesse encontrar na brecha em oração. Hoje Deus está procurando você. Hoje Deus está atrás de você. E se você que está aqui conosco entende, está disposto a ser ministrado, esse é o seu momento, essa é a sua hora. É agora. Não tenha vergonha, não tenha medo. Levante uma das suas mãos. Tem uma oração que vai ativar o teu futuro, vai despertar talentos, dons, vai te entender o chamado, né? Porque os discípulos podiam ter perguntado tantas coisas, o céu, podia ter perguntado como foi feito a terra, mas eles queriam saber como nós devemos orar. Então hoje é o dia, quem sabe, de você receber essa oração, essa intercessão por alguma situação tua, da tua família, da tua casa. Nós vamos adorar ao Senhor e esse é o teu momento, essa é a tua hora. Estamos aqui por causa de você. Você é importante, talvez se sinta rejeitado, está em batalha, mas eu vou pedir oração de